Ô, gente, só vamos esperar que a Giovana chegar. Oi, Giovana, tudo bom? Oi, tudo bom? Bem? Tudo Só bem, vamos, graças a Deus. só vamos esperar chegar um pouquinho mais de gente, tá? Tá bom. Então, Aham, rapidinho. tranquilo. Eu vou fechar a porta aqui da sala, só um minuto. Tá bom. Pronto. Vamos começar então. Tá É, bom. queria que você se apresentasse pra gente. Então, meu nome é Giovana Vitória, eu tenho 20 anos. Eu jogo há mais ou menos 6 anos. Não, 5. E tô no time do Brasília Vôlei agora, que a gente entrou pra Superliga A. E é isso. Então, vamos lá. Da onde que você surgiu esse interesse pelo vôlei? Então, sempre que, desde quando eu era criança, eu pratiquei muitos esportes, né? E aí, uma época, quando eu tinha 14 anos mais ou menos, o meu irmão, ele falou, ó, vai ter uma peneira no Brasília Vôlei também. E aí ele falou, você não quer tentar? E, tipo, eu nunca tinha visto o vôlei com, nossa, minha paixão, né? Até eu começar a jogar. E então, quando eu fui para essa peneira, eu passei porque eu era uma menina muito alta, então, tipo, já chamei a atenção ali. E quando eu comecei a treinar, eu comecei a me apaixonar pelo vôlei. Então, daí surgiu uma paixão que eu não consigo nem explicar mais. Mas antes do vôlei, você praticava outro esporte? Sim, eu já pratiquei de tudo. Fiz balé, fiz ginástica, fiz natação, fiz de tudo um pouquinho. O que que o vôlei te chamou mais atenção? Então, eu acho que eu me dei muito bem porque abriu os meus olhos, porque assim, eu fazia outros esportes, mas não era, eu nunca senti uma paixão muito grande, sabe? Eu ia, Entendi. mas eu ia porque era legal, era divertido, mas eu comecei a ver nas competições, o estilo de treinar, o coletivo em si, sabe, me chamou muita atenção e eu achei muito legal. Acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque não é um esporte que depende assim um contra um, né? Você precisa de um time, você precisa de uma equipe. Então, se você está em um momento ruim, a pessoa do seu time pode ir lá e te dar uma força, te passar uma confiança maior, né? Então, acho que essa é Sim, uma das coisas que eu acho incrível no vôlei. entendi. E você começou jogando como central? Ou o técnico que achou melhor essa posição? Então, eu não, quando eu comecei, eu não tinha muito uma visão do vôlei, né, das posições em si, mas eu comecei sim como central, como eu falei, eu era uma menina muito grande que era até assim, me destacava um pouco das outras meninas e quando os técnicos olhavam, falavam, não, ela tem que ser central, né, pela altura que ela tem. E aí eu comecei como central e joguei todos os anos praticamente como central, só ano passado que eu dei uma rodada no time de Barueri, que eu joguei como ponteira e como aposta também. Mas sou central. Qual que é o maior desafio de ser uma central? Então, o jogo de uma central, a gente tem que ter muita visão, né? Sim, Porque, assim, a gente tem que esperar para você poder bloquear. As bolas são muito rápidas. Então, assim, a central, ela fica com as três jogadoras que estão na rede para a gente poder bloquear, né? Então, a gente tem que conseguir, com o tempo, ter essa visão de jogo. Tipo, você não pode antecipar porque eu não sei o que a levantadora vai fazer, entendeu? Então, eu tenho que esperar, tenho que ter paciência, analisar o jogo. É toda uma visão do jogo. Acho que é uma das le- dificuldades maiores, assim.
Então a leitura de jogo é sempre fundamental para o É bloqueio. essencial para ser central. Tá. Tem alguma central que você se inspirou no início da carreira? Eu sempre gostei muito do jogo da Adenísia. Eu acho o jogo dela incrível. Ela é uma central que bloqueia muito bem. Ela tem um ataque muito forte. Então, foi uma das minhas inspirações. E eu tenho a Dani Suco também como uma inspiração para mim. Eu acho o jogo dela muito rápido. E eu até joguei com ela no Brasília, na Superliga B. E eu falava para ela sempre que eu admirava muito ela, né, pelo jogo dela. E tem diversas outras centrais, a Carol também, que eu admiro pra caramba, eu acho o jogo legal. Não que eu queira imitar o jogo de alguém, sabe? Mas eu tenho um pouco de referência do jogo de cada uma. Sim. Tem que ter referência, né, para você juntar essas referências e achar o que é melhor para o seu jogo, o que você consegue Sim, encaixar sim. melhor. Até mesmo a Valesca também, porque ela não é uma central muito alta, né? Em comparação de todas. A Carol, que nem eu falei, a altura dela é semelhante à minha, então são essas meninas que eu tenho que me inspirar mais, sabe? Numa estatura próxima à minha, que eu possa ver como que a pessoa faz o jogo, essas meninas fazem o jogo, para eu poder melhorar até mesmo o meu próprio jogo, entendeu? As minhas habilidades. E o que você mais treina além do ataque? Ah, bloqueio. Muito bloqueio. Eu acho que para ser central, eu acho essencial leitura de bloqueio, a entrada de mão na hora do bloqueio. Então, o que eu sempre treinei muito também e o que eu mais gosto de fazer é bloquear também. Qual que você acha que é o fundamento que você precisa melhorar em quadra? Então, um fundamento que eu não acho muito bom ainda, assim, que eu tenho que melhorar, é a constância no saque. Eu sempre tive uma dificuldade, sabe, de poder direcionar o saque ou ter constância mesmo, mas eu vi que nessa experiência que eu tive na Superliga B, eu melhorei pra caramba isso, eu treinei muito saque, então no final da Superliga B eu já pude ver que o meu saque já deu uma mudada, sabe? Mas eu quero muito ainda ser uma sacadora que coloca a bola onde quer, não simplesmente saca, mas ter um direcionamento, colocar o saque no lugar certo e na hora certa do jogo, né? Porque um saque faz toda a diferença pra gente. Qual que é o seu saque característico? Ah, eu faço aquele saque flutuado e eu prefiro ir para 5, que é o saque na diagonal. Entendi. Tem alguma bola que você tem preferência de atacar, que você já tem mais entrosamento com as levantadoras? Sim, é a bola que eu mais gosto de atacar e eu tenho muita facilidade, assim, que eu aprendi e que para mim é mais tranquilo é a de China, né? Porque, querendo ou não, é uma bola, assim, geralmente é acelerada, mas se a gente falar com a levantadora, de primeira, assim, eu vou jogar com a levantadora que eu nunca joguei. Se eu falar para colocar uma China mais alta, eu posso me ajustar, sabe? É um tempo que eu consigo ir controlando. Aí, durante os treinos, a gente pode ir falando, pode acelerar, abaixa a bola, ou aumenta um pouquinho. Eu acho a bola mais tranquila para mim. Ah, entendi. Até porque a China você tem mais tempo para andar na quadra, digamos assim, né? E poder, na hora de saltar, ter um outro tempo. Então, é porque é uma passada que é mais longa, né? Vamos dizer. Que se for um tempo frente, você abre, dá 2 passos e ataca. A China não, você tem uma visão maior do jogo, você corre a quadra, né? Geralmente, dependendo de onde você estiver na posição, e aí você corre a quadra inteira, e aí eu acho que você consegue ir ajustando. Se eu ver que a bola já tá saindo da mão dela, eu posso acelerar mais. Ou se tá, não chegou na mão dela e eu saí antes, eu posso controlar a minha passada e vice-versa. O que você espera para essa temporada jogando no Brasília e também na Superliga A? Então, é um grande sonho para mim estar na Superliga A, né? É uma coisa que desde quando eu comecei a jogar, eu tinha isso na minha cabeça. Então, para mim, está sendo incrível, né? A gente não começou a treinar ainda, mas já é uma grande coisa para mim estar no time. E para mim, eu quero aprender muito, porque tem jogadoras incríveis no meu time, experiência. Eu quero
conseguir o máximo de experiência que eu consegui, assim, né? Que eu aguentar e poder praticar. E assim, quando eu tiver uma oportunidade em quadra, eu poder mostrar o que eu venho aprendendo e conseguir me destacar. Você acha que a pandemia atrapalhou muito o rendimento das atletas? Porque vocês não estão treinando tanto, né? Estão treinando mais em casa, assim. Então, acho que a pandemia bagunçou a vida de todo mundo, né? Ela Sim. deu uma atrapalhada, desandou a vida de todos. Mas a gente atleta, sim, eu vejo até por mim, é muito difícil às vezes você conseguir sair da comodidade que você tem na sua casa e ali mesmo começar a treinar, né? Eu acho que é uma coisa que todas as atletas estão lutando nessa pandemia para a gente poder se mexer. É uma coisa muito difícil. A gente, por si própria, pegar e falar assim: não, eu preciso, eu preciso. Acho que para todo mundo, né? Mas a gente sabe que a gente precisa estar treinando, estar se preparando, porque logo mais o nosso time vai voltar, as competições vão vir. E não dá para estar na estaca zero para começar a andar, né? Então, a pandemia, ela atrasou a gente, né? Mas a gente tem que lutar contra o máximo que conseguir. Fazer um treininho em casa, mesmo que seja 15 minutos, mas tem que estar se movimentando, né? E como é que vocês estão fazendo esse treino em casa? Vocês estão fazendo o treino junto com vídeo, assim, com todas as pessoas do time? Ou é mais só você mesmo? Não, no Brasília, o nosso preparador físico, ele passou uma ficha pra gente e ele tá perguntando como que a gente está indo. A gente vai passando um feedback da gente para ele, se tem um Ah, exercício que não tá dando, se eu tô com dificuldade em alguma coisa. Então, esse feedback tá sendo legal, sabe? Não, a gente não fez reuniões em grupo ainda, mas a gente está tendo um acompanhamento do nosso preparador físico. e já tem previsão para a volta dos treinos coletivos? Nada certo ainda, né? Porque depende muito, é toda uma burocracia, né? Mas talvez em setembro agora não é o que não pode passar, né? Qual que é a sua expectativa em relação à seleção brasileira? Pretende ser convocada logo para o próximo ciclo? Eu pretendo, mas eu sei que eu tenho que trabalhar pra caramba ainda. Eu tenho que melhorar muitas coisas, tirar alguns erros que, querendo ou não, é um pouco de quem não tem uma história muito grande no vôlei, né? Uma experiência muito grande. Mas eu quero sim estar na seleção brasileira, se possível. E eu tô treinando e batalhando todo dia para isso, né? Para eu conseguir uma vaguinha lá e poder me destacar assim como na Superliga e se eu tiver oportunidade lá também. Vai conseguir sim chegar na seleção, nós vamos estar Amém. torcendo. Obrigada. É, como que você consegue conciliar sua vida pessoal com a vida profissional? Então, tem que ter muita cabeça, né? A gente não pode levar as coisas que acontecem fora da quadra para dentro de quadra, porque eu tenho experiências de que algumas vezes, se alguma coisa me atrapalha no meu dia, ou assim, coisas familiares, se eu vou com isso na cabeça para a quadra, eu não rendo o tanto que eu deveria, sabe? Então, é uma coisa que eu venho aprendendo muito. Eu não posso falar assim, é só você fazer isso. Eu não tenho uma receita, até porque eu tô aprendendo a lidar com muitas coisas também em relação a isso. Mas é ali, você tem que estar ali e agora no seu treino. Você tem que deixar tudo de lado. O que aconteceu, você tem que deixar fora e você tem que se concentrar no seu agora, sabe? Você tem que estar por inteiro, corpo e mente na quadra para você conseguir render mesmo e fazer, dar o seu 100% em todo o treino, né? Aham. E como que você faz para ficar calmo durante o jogo? Você sempre é tranquila? Ou você é mais aquela pessoa que quando alguém erra um ponto já fica, nossa, aquela pessoa errou um ponto, já fica meio furiosa? Não dá para ser assim, né? Porque como eu falei no início, é um jogo coletivo. Então, se a Sim. pessoa errou, me afeta também. Quando eu comecei, eu ficava muito nervosa durante os jogos, mas com o passar do tempo, eu consegui me adequar. Então, assim, o meu pré-jogo, eu escuto uma música que eu gosto, eu tento relaxar,
Eu não fico pensando em erros que eu posso cometer. Eu não penso assim, o último treino eu não fui bem. Eu tenho que pensar nas coisas boas que eu posso fazer, sabe? E eu gosto muito de falar quando eu tô na quadra, de gritar, de comemorar, de cantar rede, de falar, olha, a marcação é essa. Então, quando eu falo, eu me alivio. Agora, quando eu tô muito fechada, é uma coisa que eu aprendi, ainda bem, eu começo a ficar muito nervosa. Então, para eu ficar mais tranquila durante o jogo, eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar com as minhas parceiras do time, né? Eu tenho que falar, tipo, o que a gente pode fazer para fazer uma marcação? Ó, eu acho que essa marcação não dá certo, vamos trocar, porque se a gente não tiver comunicação no time em si, a gente não consegue fluir o jogo, né? E acaba que não vai sair um trabalho excelente. Eu acho que o vôlei é um dos esportes mais coletivos que tem, né? Porque depende uma da outra, não tem como você jogar Sim. sozinho. Sim, uma Então, ação depende da outra. Não tem como. Só ali na hora do saque que é você e você mesmo. Mas o resto, tudo você precisa de alguém, né? sim. E você tem alguma mania antes de entrar em quadra? Não tenho uma mania específica. Eu tenho uma superstição que eu acho que todo atleta tem, né? Eu tenho um top específico para jogo. Então eu tenho que estar com aquele top, porque eu me sinto mais. Não, eu sei que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas a gente acredita no que nos faz bem. Então, Sim. geralmente, eu sempre tô com um top que eu gosto, que eu falo assim, não, esse é o meu top de jogo, né? Que eu até brinco. Mas eu não tenho uma regra certa. Geralmente eu só escuto uma música e tento não pensar em coisas ruins e só pensar no jogo positivo que eu posso fazer. Você começou a jogar vôlei jovem, mas não muito jovem, né? Você acha que poderia ter começado o vôlei um pouco mais tarde? Então, eu comecei a jogar quando eu tinha 14 anos, né? Querendo ou não, eu ia fazer 15. Querendo ou não, é uma época tarde que as pessoas falam. Mas, assim, eu acho que mais tarde poderia ter me prejudicado um pouco, sabe? Eu entrei numa época que eu acho que foi limite. Para mim, na verdade, eu posso falar que foi uma época boa, porque foi num tempo que eu estava com a cabeça porque eu queria jogar, eu queria fazer isso, eu queria ter uma vida dentro do esporte, que é o vôlei. Então, eu acho que para mim foi um tempo ideal, mas muitas meninas começam numa idade bem mais cedo, né? Eu conheço meninas que começaram a jogar com 8, 9 anos. E aí É, foi uma das coisas que, no início, eu fiquei até um pouco nervosa, que eu falei, gente, eu sou tão mais velha que as outras meninas, né? Elas já jogaram tantos anos a mais do que eu, só que eu não deixei isso me atingir. Eu tentei trabalhar ao máximo, focar. Meu irmão jogava vôlei também, então às vezes eu treinava com ele, treinava aqui em casa, ia para o treino. Então, eu acho que isso me ajudou. E eu não vou falar que eu entrei num tempo errado. Eu acho que eu entrei no tempo certo e tô conseguindo fazer as coisas acontecerem. sim. E o que te motiva a treinar todos os dias? Eu acho que é a minha família, porque eu vejo tanto que eles acreditam em mim, o tanto que eles já me apoiaram, sempre estão comigo. Às vezes eu falava, gente, eu não aguento mais treinar, muita coisa para mim, eu não consigo. E eles falaram, cara, você escolheu isso, você consegue, não tem isso, você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho que uma das maiores motivações para mim mesmo é a minha família, para eu poder conseguir chegar onde eu sempre sonhei e onde eles esperam que eu chegue também. Então, o meu ponto forte é a minha família mesmo. E o que você faz para tentar não perder o foco dentro de quadra? Eu tento lembrar porque eu tô ali, né? Qual que é o meu objetivo? Tem vezes que não é todo dia que a gente acorda falando, nossa, hoje eu tô muito animada para treinar, hoje eu quero treinar. Não é assim, né? Às vezes a gente tem, tipo, nossa, hoje eu tô cansada, meu corpo não tá respondendo. Mas o que eu sempre penso, eu tô aqui por um motivo. Eu tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque eu tenho um objetivo, eu quero chegar numa seleção brasileira, eu quero chegar e jogar a Superliga A, não ser só uma menina que está na Superliga A. Eu quero me destacar, mostrar quem eu sou, mostrar o meu jogo. Então, isso, quando eu penso assim, eu falo, eu tenho um motivo para estar aqui, não é qualquer coisa. Então, isso que me dá um gás maior. Entendi.
tem o sonho de conseguir uma Olimpíada, né? E o seu Tenho, maior sonho tenho. no vôlei é realmente conseguir uma Olimpíada ou é outro? O meu maior sonho é conseguir a Olimpíada, mas eu não tenho só um sonho, né? Como eu falei, estar na Superliga A era um grande sonho para mim. Então, eu meio que vou dando o check em todos os sonhos que eu vou realizando. Eu joguei uma Superliga B, dei o check, aí vou para a Superliga A, é outra coisa que eu vou estar marcando, sabe? Realizando um sonho, concretizando. E quando eu estiver jogando, eu ver e falo assim, nossa, eu tô aqui, eu tô fazendo um bom trabalho, eu não tô apagado, eu tô mostrando que eu mereço estar aqui, sabe? Vai ser mais um sonho concretizado. Mas o meu maior sonho é mesmo ir para a seleção e conquistar uma medalha olímpica. Então agora o seu objetivo, né? Já que você conseguiu estar na Superliga A, é chegar à final da Superliga, depois ficar entre os times sempre os melhores, né? E sempre crescendo. Sim, sim. Tá lá, fazer um ótimo trabalho, me destacar, não ficar sendo uma garota apagada dentro da Superliga. Eu quero mostrar que eu sei jogar, que eu tô ali, eu vou fazer um bom trabalho, eu vou ajudar o meu time, eu vou contribuir. E esses são os objetivos a curto prazo que eu tô concretizando cada um deles. E o que que você mais sente dificuldade em seguir uma rotina de treino? Então, a rotina de treino é complicada para todo atleta, né? Mas a gente tem que ter foco, independente de tudo. E que nem eu te disse, eu tenho que imaginar o que eu quero, porque a rotina, ela tá muito ligada à disciplina, né? Para você ter uma rotina, você tem que ter disciplina. E para você ter disciplina, você tem que ter uma motivação. Então, eu Sim. sei que a minha motivação são esses sonhos que eu te falei, e eu só vou conseguir tendo uma disciplina. E se eu não tiver essa disciplina, eu não vou chegar. Então, a minha rotina é baseada nisso. Eu sempre eu olho e falo, é isso que eu quero? Eu vou fazer. Eu sou uma garota que eu não desisto fácil das coisas. Então, eu olho e falo, é isso, eu vou fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Meu pai sempre falava isso para mim, que eu tenho uma rotina, eu sei cumprir as coisas que eu quero, eu sei cumprir cada objetivo meu, entende? Então, a rotina está muito ligada a isso, a você querer, a você ter a sua disciplina. O que você mais gosta de fazer fora de quadra? Ah, eu gosto de comer. Eu gosto de sair, eu gosto de espairecer. Tem que a gente, às vezes, a gente comentou sobre trazer as coisas de fora para dentro da quadra, né? Mas a gente também não pode trazer as coisas de dentro para a quadra para fora, entende? Tipo, assim, se eu não vou bem num treino, eu não posso ficar me martirizando, tipo, nossa, eu fui horrível, eu tenho que fazer isso. Eu acho que tem tudo um momento. Ou seja, se eu Sim. acabei meu treino, eu vou tentar descansar, eu vou tentar relaxar, não vou pensar nisso naquele momento, não vou deixar que aqueles erros que eu tive me consumirem, sabe? Então eu gosto de ficar com a minha família, gosto muito de ficar com a minha família. A gente faz almoço aqui, a gente brinca, a gente ri, a gente ouve música, a gente conversa. A família, para mim, tá muito baseada na minha vida, né? Ela é a base de tudo para mim é a minha família. Então, que eu falei de sair para comer é um momento que eu tenho com a minha família, né? Então, o que eu gosto de fazer é isso. E sempre nos momentos que eu consigo, que eu não estou treinando, eu tento descansar, porque eu sei que a minha rotina de atleta ela é muito puxada, ela requer o meu 100% todos os dias, então eu tento descansar, espairecer e ficar tranquila. Entendi. E o que que você mais sente, digamos, tem dificuldade nos treinos? Você acha que é o treino excessivo? Eu acho que não é treino excessivo. Eu acho que a quantidade que a gente treina, ela é suficiente para a gente poder satisfazer as necessidades do nosso time. Mas eu acho que o Entendi. que mais complica, assim, é geralmente o corpo, né? Às vezes o nosso corpo fala e você sabe que não está dando, que seu corpo está arrastado.
Às vezes a gente está num treino assim e fala, nossa, hoje está pesado, porque parece que o seu corpo está travado, você não consegue se movimentar na velocidade que você conseguiria, mas desculpa, mas essa não tem uma dificuldade em si no treino, não é muito treino, é a quantidade certa. E até mesmo assim, a gente pode treinar mais, sabe? Pra gente, vamos supor, eu falo do meu saque, que eu quero melhorar. Então eu posso chegar no final do treino e falar, Rogério, que é o meu técnico, né? Posso fazer mais uns 10 saques? Ele vai saber, de acordo com a quantidade de treino que ele tá dando, toda a conversa com o preparador físico, fisioterapeuta, vai saber se dá ou não dá. Mas eu também tenho que reconhecer o limite do meu corpo, sabe? Eu tenho que fazer o meu treino, eu tenho que fazer. Mas se o meu corpo não aguentar, eu não posso fazer a mais. Porque senão vai forçar demais, perigoso da lesão, né? Aí vai ficar Sim, ainda sim, pior. com certeza. É verdade. E qual foi o momento mais difícil da sua carreira? O momento mais difícil para mim foi quando eu deixei a minha família, porque eu sou daqui de Brasília, né? Eu joguei 3 anos em São Paulo. Para mim foi uma situação muito complicada, porque eu sempre tive aqui, para mim era os domingos que a gente tinha em família, a gente sempre fazia alguma coisa, um almoço em família, mesmo que não fosse a sobra de ontem, mas a gente fazia alguma coisa. Então, quando eu fui para lá, e as 2, 3 primeiras semanas, ou os 2 primeiros meses, foram muito complicados para mim, porque eu senti a necessidade de ter-os comigo, sabe? De estar Ah, assim com eles, de ter esses momentos. Então, foi um dos momentos mais difíceis para mim, foi esse. Mas eu consegui, porque eu falava com eles, né? Teve uma época que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais ficar aqui. Aí ela, mas ah, por quê? Aí eu falei assim, porque tá difícil ficar longe de vocês, tá ruim. E ela falou, mas minha filha, foi você que escolheu isso. Então você tem que honrar com a sua escolha, sabe? Então, para mim, depois dessa conversa que eu tive com a minha mãe, desistir nunca foi uma possibilidade para mim, sabe? Depois que eu passei por isso, eu sinto que eu pude passar por qualquer coisa. Então, eu tive amizades legais que me botavam para cima também. Eu tive uma comissão técnica lá em São Paulo também que sempre foi muito unida com a gente, com a equipe de base, então eles sempre estavam com a gente. Então foi um momento que eu posso te dizer que foi mais difícil para mim, superar essa questão de ter a minha família do meu lado todos os dias. e tem algum time brasileiro que você tenha vontade de jogar? Eu não penso muito em qual time eu quero jogar. Eu tento sempre fazer o meu melhor agora e mais para frente ver as possibilidades que eu possa ter, sabe? De acordo com meu rendimento, com tudo, meus treinos, como eu vou estar me comportando nos jogos. Mas eu não viso um time em si. Eu acho que eu tenho que estar fazendo o meu trabalho e o meu melhor em cada time que eu estiver passando. E tem algum técnico que você já sentiu vontade de jogar pelo trabalho dele? Um técnico que eu tinha muita vontade de estar no time, né? Era o do Zé Roberto. E acabou que eu joguei no time do São Paulo Barueri, né? Que agora é São Paulo Barueri, que foram onde eu fiquei os meus 3 anos. É, cheguei a participar de um campeonato paulista com o time Rinodê, que era na época, né? Então, ali foi uma grande. Assim, eu fiquei muito realizada e ter ele também nos treinos, quando a gente treinava até mesmo nos treinos da base, e ele estava lá, ele dava dicas, ele passava instruções que dava para melhorar. Para mim foi incrível. Mas um técnico que eu tenho vontade de treinar também é o Bernardinho, porque toda a história dele, né? Mas Sim. esses dois, o Zé Roberto e o Bernardinho, são dois técnicos que eu admiro muito e trabalhar com o Zé foi muito incrível para mim. E quero ter a experiência também de um dia poder estar trabalhando com o Bernardinho. E tem algum país, alguma liga no exterior que você tenha vontade de jogar? Eu acho muito legal a Liga Italiana, né? Os jogos eu fico olhando, eu acho incrível. O vôlei fora do Brasil
também é muito diferente, mas é muito incrível. Tem coisas que a gente não faz aqui que eles fazem. E eu acho muito legal mesmo. E como é que você supera uma derrota? Você leva aquela derrota como um aprendizado para a próxima ou você fica mais na tristeza, não quer saber o que você supostamente estava errando muito? Antigamente eu ficava muito mal quando o meu time perdia. Eu achava muitas vezes que foi culpa minha, que eu não devia ter feito algo. Mas hoje em dia eu levo como aprendizado. Cada jogo, cada vitória, cada derrota é um aprendizado. Porque Sim, se em algum momento eu não fiz algo certo, eu sei e eu posso falar, não, aquilo dava para eu ter feito outra coisa. Em vez de eu ter escolhido essa opção, eu poderia ter escolhido outra. Hoje em dia sim, eu consigo lidar mais com a derrota. Outra coisa que eu venho aprendendo muito é como lidar com a derrota, né? E como lidar com o erro, porque o erro não é a pior coisa do mundo. Se você erra, é porque você tem mais alguma coisa para melhorar, né? Você pode ser sim. melhor. Então, é isso que eu vejo. Quando o meu time perde e eu vejo que eu errei alguma coisa, eu levo para um treino e falo assim: hoje eu vou tentar fazer a jogada que eu errei. Hoje eu vou tentar fazer um saque que eu errei. Hoje eu vou tentar fazer um bloqueio de outra forma, porque eu não consegui fazer no jogo anterior. Então, eu levo a derrota hoje em dia mesmo como um aprendizado para mim. Entendi. E o que o vôlei te ajudou como pessoa? Ah, cara, o vôlei mudou a minha vida. Eu aprendi a como me relacionar com as pessoas, eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a escutar. Uma coisa que eu aprendi muito foi escutar, porque nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Se um técnico falar é isso, você tem que fazer dessa forma, eu não posso falar assim, não, mas você está errado. Às vezes, em um outro momento, eu posso até conversar, mas poxa, é o time do técnico. Então, se ele Sim. está fazendo isso, ele é mais experiente do que eu. Ele sabe o que ele já passou, ele tem uma bagagem maior. Então, o que eu aprendi pra caramba e foi uma das melhores coisas que eu aprendi mesmo é escutar e não querer bater de frente, né? Poder Ah, escutar, ouvir, saber, entender que aquela pessoa que está passando informação para mim sabe mais do que eu. Então, eu tenho que absorver o que a pessoa está falando e num outro momento, se eu puder conversar, ter essa abertura com o técnico, né? Olha, eu acho que dessa forma pode ser que ajude, tranquilo. Mas ah. escutar é essencial e me ajudou muito no vôlei. E como é que foi essa experiência sendo campeão paulista sub-21? Foi incrível o trabalho que a gente teve durante o ano. Foi desgastante porque o nosso time tinha muitas atletas que eram de seleção, né? Então, um Sim. turno quase, elas foram para a seleção e, tipo, a gente ralou pra caramba. E quando elas Nossa. voltaram, a gente teve que conseguir juntar o jogo, ter um entrosamento novamente, né? Então, foi Ah, uma luta que a gente teve que batalhar, mas graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo. Todo mundo ficou muito feliz, porque só a gente, assim, às vezes a pessoa não sabe a história que a gente teve. Um outro é, time ou sim. outras pessoas que estão vendo, elas não sabem o que aconteceu, sabe? Nos bastidores, né? E a gente sabe o que a gente viveu, a gente sabe o que cada uma passou, o que cada uma teve que dar de si mesmo para poder chegar onde a gente chegou. Então foi uma vitória que foi incrível por causa de toda essa história que a gente passou, sabe? Aham. E tem algum jogo que marcou a sua vida? Eu acho que um jogo que marcou para mim foi um jogo contra o Pinheiros do Sub-21 ano passado, que eu Hum, tive que jogar como ponteira por esses fatores que eu te falei que as meninas estavam na seleção, eu treinei uma época de ponteira e oposta lá no time de Barueri. Então, foi um jogo que no início eu estava muito nervosa, mas eu tentei lembrar o que eu estava fazendo nos treinos, como eu vinha treinando e eu estava conseguindo ir bem, né? Mesmo sendo uma central, jogando como ponteira, eu lembro que eu fiz um bom jogo no bloqueio, eu fiquei ali escondida no passe, porque geralmente central não passa, né? Ó, é. a Luísa, minha parceira do time, a levantadora.
Eu passei um passe na mão, a pessoa sacou em mim e eu consegui passar, que não é o perfil de uma central, né? E foi um jogo que marcou muito, porque eu não estava na minha posição que eu sempre treinei. Então, foi um jogo que vai marcar minha história para sempre por causa desses detalhes. E quais são. Como é que chama? O que que você acha sobre a opinião do vôlei brasileiro? A base precisa de mais investimentos? O que o vôlei brasileiro precisa melhorar? Eu acho que a base precisa muito de investidores, porque às Aham, vezes a gente sabe que a gente tem uma seleção que é de alto rendimento, que você olha e fala assim, a seleção de vôlei do Brasil é uma das melhores, por causa do sim, vôlei que a gente tem. Mas muitas vezes as pessoas esquecem que para a gente ter essa diversidade de atletas na seleção, tem que ter tem um que investimento na base porque essas atletas, elas passaram pela base um dia. Então, sim, às vezes é um pouco esquecido. Tem times que não tem patrocinador algum, tem times que tem que fazer. Eu mesma, eu joguei num time aqui em Brasília que a gente foi para a Taça Paraná, só que a gente não tinha investidor nenhum. Então a gente teve que vender rifa, vender o brigadeiro, vendeu um monte de coisa para a gente poder conseguir realizar o sonho de estar numa Taça Paraná, né? Que é sim, um campeonato muito forte, um campeonato muito forte para as bases, né? Então eu acho isso, falta um pouco mais de visibilidade para as meninas da base. E o que faltava também, o que eu acho no vôlei, era a renovação, mas a gente pode ver que muitos times agora, eles estão fazendo a renovação de atletas, né? O São Paulo, Brasília mesmo está fazendo renovação, o Rio está fazendo, e isso que faltava um pouco também. Além do investimento na base, essa renovação faltava, porque a gente sim. sabe que muitas meninas que são aqui do Brasil, que têm um vôlei excepcional, elas acabam indo para fora Pra do fora. Brasil jogar universitários, eu acho que é uma oportunidade incrível, mas por algumas vezes é essa falta de investimento, sabe, que faz Sim, essas pessoas irem embora. E às vezes essa questão da falta de investimento, as meninas irem embora, faltava na renovação do vôlei em si. entendi. E queria que você falasse um conselho para os jovens atletas. Um conselho que eu dou é a gente ter foco. Se você tem um sonho, um objetivo, você tem que ter foco. Você tem que colocar esse sonho como se fosse em primeiro lugar. Você tem que realizar ele antes de querer pensar em outras coisas. Eu tenho vários Entendi. planos na minha vida, mas eu quero concretizar o meu sonho de chegar na seleção, o meu sonho de ser uma jogadora muito boa na Superliga, Sim, perdão. E então é isso que eu falo. Você tem que ter um foco. Você tem que ter sempre o seu sonho como seu maior objetivo. E a partir do. Às vezes você olha assim e fala: Meu Deus, como tá longe de chegar a isso que eu quero. Mas você pode ver. Poxa, eu comecei a jogar, eu nunca tinha ganhado nada, eu ganhei um campeonato. Você já está um passo a mais de chegar no seu objetivo. E eu acho que é esse conselho que eu deixo para todo mundo que quer ser atleta, ser de alto rendimento, é você nunca desistir do seu sonho e colocar ele sempre em primeiro lugar. sim. Eu queria te agradecer por essa live, foi muito boa. Imagina. Eu que Dese- agradeço o convite. Obrigada. Eu te desejo sucesso, que vocês consigam um bom resultado nessa Superliga, que você chegue a ganhar uma Olimpíada pra gente, né? E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. Foi muito bom ter essa conversa com você. Eu agradeço demais o convite e espero que o pessoal tenha gostado também.